TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste sábado. Hoje daremos destaque à educação básica. Piloto petropolitano vence a segunda etapa da Fórmula VEE, disputa em Piracicaba. Mães denunciam troca nos tratamentos dos filhos diagnosticados com transtorno do espectro autista. Em agosto de 2024, o volume de serviço no Brasil mostrou variação negativa de 0,4% frente a julho. Os dados foram divulgados pelo IBGE. Foi aberto o período de isenção de taxa para o CEDER de 2025. Candidatos têm até 19 de outubro para se inscrever. Brasil tem 22 milhões de hectares atingidos pelo fogo em 9 meses. O diálogo, com o objetivo de discutir meios e apresentar sugestões para a educação. Eu sou a Ana Beatriz Tomás e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, boa tarde, eu sou Ana Beatriz Tomás e seja bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate neste sábado. Você pode nos acompanhar ao vivo também pelas redes sociais, em TV Correio da Manhã, no Facebook e no YouTube, em nossos perfis no Instagram, @Correio Petropolitano e @Correio da Manhã, em nosso site tvc16.com e correiopetropolitano.com.br. Além disso, nosso WhatsApp, DDD 24 993 23 1675 e e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com. Estão disponíveis para você mandar sugestões de reportagem, inclusive com fotos e vídeos. A equipe da TV Correio da Manhã recebeu denúncias de mães com filhos diagnosticados com um transtorno do espectro autista, após a Unimed alterar os profissionais de tratamento das crianças. De acordo com elas, o receio é o retrocesso do tratamento. Essa é a história da Giane, que tem um filho de 11 anos diagnosticado com um transtorno do espectro autista. Davi realiza a terapia na clínica Semeando Flores, em Petrópolis, desde julho de 2022. Contudo, neste mês surgiu uma preocupação: o retrocesso no tratamento, após a Unimed anunciar que o tratamento seria transferido para outra clínica. As terapias são realizadas pelo plano de saúde, pago pelas mães. Ele faz terapia há bastante tempo, mas nessa clínica realmente ele teve uma evolução gritante. E assim, ele entrou lá, ele não lia, não escrevia. Ele falava, sempre falou muito bem, mas assim, ele não lia, não escrevia, ele não conseguia fazer muitas coisas e hoje, tipo assim, ele gritou, lendo, escrevendo e agora, tipo assim, para trocar de uma clínica para outra. A mudança foi repentina e sem aviso prévio. Quem também passou por essa situação foi Jaqueline. A neta de 2 anos também foi transferida para outra clínica. Os tratamentos são realizados há pelo menos 6 meses. Hoje ela entra na clínica, ela se sente em casa, ela faz 3 vezes por semana as terapias. E com todos os terapeutas, desde o início, então ela tem um desenvolvimento espetacular, uma coisa assim, que até um neuro aqui da cidade, da Unimed, nos pediu o material da clínica de tão avançado que foi o tratamento. Como nós vamos pegar nossa neta agora e migrar para uma clínica o qual ela não está habituada? As crianças que têm esse transtorno, elas não podem criar vínculos aleatórios, elas não criam vínculos aleatórios, elas precisam de um tempo o qual elas começam a desenvolver seus tratamentos com seus terapeutas. O TEA é um distúrbio caracterizado pela alteração das funções do neurodesenvolvimento, que pode englobar alterações qualitativas e quantitativas da comunicação, seja na linguagem verbal ou não verbal, na interação social e do comportamento, como ações repetitivas, hiperfoco para objetos específicos e restrição de interesses. Entre eles, a adaptação e confiança com pessoas que não são do convívio. De acordo com a terapeuta alimentar Karine Pereira, a alimentação também é um dos desafios, principalmente a inserção de novos alimentos, entre eles frutas e legumes. A gente vai trabalhando esse esticamento alimentar, que a gente chama, para aumentar essa qualidade e quantidade da criança. E
Com isso, eles vão tendo esse controle, né, para melhor, e a gente consegue identificar se tem uma disbiose na criança, se ela está inflamada, desinflamar, e isso melhora também a regulação deles. Eles desregulam, às vezes, por estar com o intestino inflamado. Luiz é filho de Bruna Ribeiro e recebeu pré-diagnóstico. Contudo, ela ainda não conseguiu dar início aos tratamentos do filho. O meu filho está com pré-diagnóstico. Também tá difícil, não consegui ainda pelo plano, um médico, né? Tive que pagar uma consulta. E a gente está tendo essa dificuldade tanto no plano quanto no SUS. No SUS também, meu filho, acho que tem 179 crianças na frente. Entre as terapias para as crianças com TEA, existe também a integrativa, que visa o bem-estar físico, mental e cognitivo. A pausa e substituição dos profissionais ou suspensão, mesmo que temporária, dos tratamentos, pode ser prejudicial para o desenvolvimento da criança. Sim, altamente prejudicial. Ela vai ter uma regressão muito forte, muito grande. E depois, para a gente estar entrando com um novo tratamento, com outro profissional, né? Ou até mesmo o profissional que já estava anteriormente, fica muito mais difícil. As mães alegam que, ao afirmarem que não querem as mudanças para outra clínica, receberam apenas uma opção: a suspensão das terapias. A Prefeitura de Petrópolis, por meio da Coordenadoria de Vigilância Ambiental, realizará no sábado, dia 19 de outubro, a terceira etapa da campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos. A ação vai contemplar 18 comunidades, incluindo Vale das Videiras, Arara, Nogueira, Correias, Samambaia, Carangola, Retiro e Cascatinha. A meta é imunizar pelo menos 80% dos animais dessas localidades. A lista completa, com os horários para a imunização e os locais, está no nosso site tvc16.com. Com o objetivo de conscientizar a população referente à osteoporose, o Instituto Grupar de Petrópolis vai realizar, nos dias 24 e 25 de outubro, uma ação na sede do Instituto. O evento será gratuito à população. O evento, que é gratuito, será realizado de 9 da manhã até as 5 horas da tarde, nos dias 24 e 25 de outubro, na sede do Instituto Gruparge, na rua Monsenhor Barcelar, número 589, no centro de Petrópolis. A ação faz parte da campanha de conscientização à osteoporose. Estaremos abertos à população. Qualquer pessoa pode chegar, por ordem de chegada, vai realizar o exame de ultrassonometria de calcânio para verificar se existe ou não perda de massa óssea e daí poder tratar. Teremos oficinas de exercícios, oficinas de alimentação. Também serão realizadas atividades e oficinas nutricionais, com o objetivo de aumentar a quantidade de cálcio durante as refeições. A osteoporose é uma doença que se caracteriza pela perda progressiva de massa óssea e que pode levar a quedas e fraturas graves. De acordo com o Ministério da Saúde, estima-se que cerca de 50% das mulheres e 20% dos homens com idade igual ou superior a 50 anos sofrerão uma fratura ao longo da vida em decorrência da doença. A campanha é de rastreamento para a prevenção da osteoporose e também detecção precoce da hepatite C. O objetivo é exatamente nós fazermos o diagnóstico o mais precoce possível e, com isso, iniciarmos o tratamento ideal, o tratamento correto e prevenirmos complicações como as fraturas. Entre as causas que podem favorecer o avanço da doença estão o tabagismo, o uso excessivo de bebidas alcoólicas, a menopausa, a alimentação inadequada, deficiência de vitamina D, além de uso de alguns medicamentos. Como o exemplo mais comum é o corticoide, né, a cortisona. Nós temos também a perda abrupta, né, da produção do estrogênio no período da menopausa, que é uma das formas mais frequentes, né, já que a osteoporose incide mais nas mulheres do que nos homens. O diagnóstico da osteoporose pode ser realizado por exames de urina, sangue e densitometria óssea. Entre as principais medidas de prevenção estão a prática de atividade física regular, alimentação balanceada e rica em cálcio e exposição ao sol para a produção de vitamina D. Pela
segunda vez seguida, o piloto petropolitano da Fórmula VEE, Matheus Tenzen, saiu vitorioso. Ele venceu a segunda etapa da Fórmula VEE no domingo, 6 de outubro, em Piracicaba, no estado de São Paulo. Matheus Tenzen foi campeão da primeira etapa da competição em julho deste ano. A segunda etapa foi realizada no domingo, dia 6 de outubro, e novamente o piloto petropolitano da Fórmula V foi campeão. Ambas etapas foram realizadas em Piracicaba, em São Paulo. A segunda etapa do Fórmula V Open foi realizada em Piracicaba, nesse último domingo, dia 6/10. E o resultado foi um primeiro lugar, mais uma vitória aí no nosso campeonato. Apesar da vitória, Matheus enfrentou algumas dificuldades durante a segunda etapa. Essa segunda etapa foi muito boa desde o treino. O treino eu senti um pouco ainda de dificuldade por conta do calor extremo. A pista estava muito quente, então quando a pista está quente, o seu carro não tem tanta aderência, né? Então ela se torna bem difícil. Então quando você tem a primeira saída para a pista, você sente a diferença. Achei que estava bem complicado. A Fórmula V é uma categoria automobilística popular em todo o mundo, estando presente em 20 países. Além disso, é uma grande porta de entrada para a Fórmula 1. Por lá, passaram nomes como Niki Lauda, Nelson Piquet e Wilson Fittipaldi. A próxima etapa será realizada em dezembro deste ano. Para Matheus se consagrar campeão, ele precisa ficar em um segundo lugar, entre os 5 competidores que vão disputar a etapa final. O piloto também vai homenagear a ONG Dogs Heaven, o que torna a última corrida ainda mais especial. A terceira etapa é vital para a disputa do campeonato, né, para confirmar o favoritismo atual, né, para conquistar esse título. Eu que estou em primeiro na classificação, 4 pontos na frente do segundo, então assim, não é uma distância muito confortável, então é muito importante fazer uma boa classificação novamente, largar em primeiro novamente. O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido e a gente volta já. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar.
Rio de Janeiro que você já ama. E o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Correio Petropolitano Debate de volta e chegou o momento de saber como fica a previsão do tempo. E quem traz as informações é o nosso repórter Eric Portela. Boa noite, Ana. Boa noite para você de casa que está nos assistindo. Hoje eu trago para vocês a previsão deste início de semana, dia 14 de outubro. Olha, em Nova Friburgo, a temperatura passa por ligeira elevação. Ainda assim, a previsão de chuva continua para o município. Os termômetros vão marcar mínima de 12 e máxima de 26 graus. Em Teresópolis, a semana começa com muitas nuvens no céu e também previsão de chuva. A temperatura do município vai passar por ligeira elevação, marcando mínima de 13 e máxima de 24 graus. Em Petrópolis, o dia será de tempo nublado, ventos fracos e previsão de pancadas de chuva isolada, que podem ocorrer a qualquer momento do dia. Os termômetros vão marcar mínima de 13 e máxima de 26 graus. Em Paraíba do Sul, também chove, mas a máxima dos termômetros pode chegar a 29 graus. A mínima é de 18 graus. O dia será de acúmulo de nuvens no céu e ventos de intensidade fraca. E em Três Rios, o dia será de chuva e muitas nuvens no céu. Não há possibilidade de trovoadas para a região e a temperatura também passa por ligeira elevação, variando entre mínima de 20 e máxima de 29 graus. Esta foi mais uma previsão do tempo para as principais cidades da região serrana do estado do Rio de Janeiro. Aproveite o fim de semana e mantenha-se informado sobre as condições climáticas locais. Até a próxima, Ana! Obrigada, Eric, pelas informações. Os candidatos interessados em participar do vestibular C10 2025.1 têm até o próximo dia 19 de outubro para solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição e a pré-inscrição no sistema de cotas, ação afirmativa e reserva de vagas para professor da rede pública. O ato preenchimento do requerimento deverá ser realizado na página ccierge.edu.br. Em Teresópolis, o vestibular vai oferecer 90 vagas, divididas nos cursos de Turismo pela Unirio, Geografia e Pedagogia pela UERJ, na modalidade de Educação Semipresencial. Os cursos terão início no primeiro semestre letivo de 2025. O resultado da análise do pedido de isenção e cota será divulgado no dia 4 de novembro na página da CCierge. A inscrição no vestibular 2025.1 para aqueles que solicitaram isenção e cotas, ação afirmativa e professores da rede pública será no período de 4 a 24 de novembro de 2024. De acordo com as regras do concurso, os estudantes que forem participar do sistema de cotas deverão obrigatoriamente participar do processo de isenção da taxa de inscrição, apresentando a documentação prevista nos itens 4.1 e 4.2 do edital. Já aqueles que desejarem participar da pré-inscrição na ação afirmativa serão obrigados a apresentar a documentação prevista nos itens 4.3 e 4.4 do edital. Os aprovados serão alunos matriculados em uma das instituições de ensino superior do país e que participam do consórcio CEDERJ.
Vamos falar sobre as estatísticas econômicas. Em agosto de 2024, o volume de serviços no Brasil mostrou variação negativa de 0,4% frente a julho. Os dados foram divulgados pelo IBGE e vamos acompanhar a análise de Rodrigo Lobo. Mostrou uma variação negativa de 0,4% na passagem de julho para agosto de 2024. Com isso, o setor de serviços alcança o patamar de 15% acima do nível pré-pandemia, cujo marco é fevereiro de 2020, e opera também 0,4% abaixo do ápice da série histórica alcançado justamente no mês anterior, em julho de 2024. Em termos setoriais, percebemos um equilíbrio de taxas negativas e positivas. No campo negativo, o destaque ficou com informação e comunicação, que recua 1%, pressionado pela menor receita vinda das empresas que atuam com salas de cinema, exibição de filmes em salas de cinema. Esse movimento de queda tem a ver com o fato de que julho foi um mês de recesso escolar e muitas famílias acabam tirando férias no mês de julho, e acaba sendo um dos programas prediletos aí das salas de cinema, e que, portanto, tem ali uma queda de receita na passagem de julho para agosto, em função do fim das férias e do retorno às aulas das crianças, né? O segundo impacto negativo, ainda dentro de informação e comunicação, ficou com o segmento de telecomunicações. Outras pressões negativas nesse mês de agosto são observadas nos serviços de correio e também no transporte aéreo de passageiros, ambos investigados dentro do setor de transporte, que teve uma variação negativa de 0,4% na passagem de julho para agosto. No campo positivo, destaque fica com a atividade de outros serviços, que avançaram 1,4% na passagem de julho para agosto, impulsionado pelo aumento de receita das empresas que atuam com corretores de títulos e valores imobiliários, soluções de pagamentos eletrônicos, administração de bolsas e mercados de balcão. Nas comparações contra iguais períodos do ano passado, o setor de serviços avançou 1,7% no confronto de agosto de 24 contra agosto de 23, tendo 4 dos 5 setores mostrando taxas positivas nesse tipo de confronto. Os destaques positivos ficaram com informação e comunicação e serviços prestados às famílias. No acumulado do ano, o setor de serviços avança 2,7%, também com 4 dos 5 setores avançando. Apenas o setor de transportes ficando no campo negativo, sendo pressionado pela menor receita vinda do transporte rodoviário de cargas, logística de transporte e transporte aéreo de passageiros. No indicador acumulado em 12 meses, que mostra uma trajetória de longo prazo, o setor de serviços repete a taxa de 1,9% que já havia sido registrada ali em junho, julho e agora em agosto novamente, avança 1,9%. Essas foram as principais informações da pesquisa mensal de serviços do mês de referência agosto de 2024. Entre janeiro e setembro de 2024, o Brasil teve 22,38 milhões de hectares queimados pelos focos de incêndio que avançaram por todo o país, mostrou o MAP Biomas, no monitor do fogo divulgado nesta sexta-feira. Apenas em setembro, foram mais de 10 milhões de hectares, quase metade de toda a área atingida nos 8 meses anteriores. O total equivale ao tamanho do estado de Roraima e é 150% maior que no mesmo período de 2023, quando o fogo atingiu 8,98 milhões de hectares. A vegetação nativa representa 73% da área queimada, principalmente formação florestal. Áreas de uso agropecuário também foram atingidas, representando 20,5%. Os estados Mato Grosso, Pará e Tocantins somaram mais da metade do território queimado e tiveram, respectivamente, 5,5 milhões, 4,6 milhões e 2,6 milhões de hectares atingidos pelo fogo. O município paraense de São Fidélis do Xingu foi o que mais queimou, seguido de Corumbá, no Mato Grosso do Sul.
Quem não votou no primeiro turno das eleições municipais de 2024 nem pôde justificar a ausência às urnas no dia da votação, tem até o dia 5 de dezembro para apresentar a justificativa. O procedimento pode ser feito pelo aplicativo e-Título, pelo sistema Justifica ou pelo autoatendimento eleitoral disponível nos portais da Justiça Eleitoral. Juntamente com a solicitação, é necessário anexar obrigatoriamente documentos que comprovem a impossibilidade do exercício do voto, tais como bilhetes de passagem, cartão de embarque, atestado médico, entre outros. Se a eleitora ou o eleitor não tiver acesso às ferramentas da justificativa online, deve comparecer a qualquer cartório eleitoral ou à central de atendimento ao eleitor do Estado para apresentar o requerimento de forma presencial, com os mesmos documentos. Quem estava na cidade onde vota e por algum motivo deixou de votar também deve apresentar a justificativa e os documentos que demonstrem a razão da ausência no primeiro turno. Nas localidades onde haverá o segundo turno, as eleitoras e eleitores que não votaram no último domingo, 6 de outubro, podem e devem votar no dia 27 de outubro. O Ministério Público do Rio de Janeiro recebeu, na tarde desta quinta-feira, dia 10 de outubro, novas mesas de debate nos seminários presentes no 17º Congresso Brasileiro de Direito do Consumidor e no 21º Congresso Nacional do Ministério Público do Consumidor. No auditório das instituições, os palestrantes abordaram o uso da internet para realizar muitas funções ligadas à proteção dos direitos do consumidor, como a efetuação de compras online pelo modelo B2C, Empresa para o Consumidor, a proteção de dados dos usuários no site de vendas, a fiscalização acerca da veracidade de anúncios expostos nas redes sociais e todas as medidas cabíveis para resolver os entraves entre consumidor e fornecedor. O Correio Petropolitano Debate faz um rápido intervalo e, na volta, você já acompanha uma entrevista realizada nesta semana que abordou o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens da Minds conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas
São equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Dei início aqui a nossa entrevista, Nilton. Queria primeiramente agradecer a sua presença aqui com a gente para falar um pouquinho sobre o índice de competitividade que foi divulgado agora, né, o ranking. Antes de mais nada, queria que você se apresentasse para a gente, por favor. Bom, então, Richard, boa tarde. Eu sou Nilton dos Anjos, professor de Filosofia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, lá na URCA, e fui diretor da faculdade por um tempo, depois fui decano do Centro de Ciências Humanas, e estou aqui para dar uma contribuição. Também sou muito assíduo nessa discussão sobre educação aqui na cidade. Presidi o Fundeb por 2 anos, que é um conselho muito importante para a fiscalização da verba pública do governo federal, que é enviado para os municípios. Então, o tema da educação, de fato, é de interesse direto, seja como professor, seja como cidadão. Maravilha. Nilton, vou te pedir só uma gentileza para você chegar um pouquinho para trás, só um pouquinho, porque a câmera está cortando seu rosto. Isso, maravilha, que assim a gente consegue dar um prosseguimento bacana. Tá ótimo. Nilton, bom, a gente pegou aqui, então, de acordo com os dados aqui referentes ao ranking que foi divulgado, Petrópolis cresceu em alguns índices. No entanto, alguns indicadores, Petrópolis teve aí uma redução significativa. Entre essas reduções estão aí 2 dimensões que são analisadas dentro desse estudo. Uma delas é referente à economia e a outra delas referente à sociedade. E no que tange aí à sociedade, engloba o acesso à educação e a qualidade também da educação. Quando a gente cita Petrópolis, foi divulgado até recentemente também o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, e Petrópolis, pelo menos nos anos iniciais, não atingiu a meta do MEC. Isso, de alguma forma, pode estar atrelado para corroborar com esse resultado, e quais outros pontos talvez você vê aí como importantes dentro dessa discussão? Muito obrigado, Richard. Eu, então, começo aqui com algumas curiosidades. Como você bem falou, esse ranking de competitividade dos municípios 2024, ele levava em consideração 3 dimensões importantes, dentre as quais essa que você citou, que envolve diretamente a educação, seja o acesso ou a qualidade da educação, e que, de fato, Petrópolis está numa posição, aqui no Rio de Janeiro, enquanto outros municípios do estado, dentre 32 que foram avaliados, porque é importante sinalizar que esse ranking ele considerou somente os municípios com mais de 80 mil habitantes. E dentre esses municípios no estado, 32 têm mais do que 80 mil habitantes, e Petrópolis ficou em 8º dentro desses 32. Ou seja, de fato, é um perfil baixo,
considerado as condições que Petrópolis tem comparada com outras cidades do próprio estado. Há de convir que a região serrana não é a região menos privilegiada do estado do Rio de Janeiro. Então, em tese, junto com algumas poucas da região metropolitana, Petrópolis tinha que estar muito mais bem situada no ranking estadual. Em relação ao Brasil, ela está quase na metade do recorte. Ou seja, ela está em 185, a posição dela é 185 dentre as 404 que foram avaliadas. E na região sudeste, ela está entre as 100 piores das 200 quase que foram avaliadas. Então, assim, não é de fato um bom sinal. Agora, é preciso considerar o seguinte: primeiro, você fez referência importantíssima ao IDEB. O IDEB é uma forma de avaliação das escolas importante, mas não é a mais fundamental. Porque o IDEB, apesar de ele fazer um recorte ele faz um recorte supostamente estritamente acadêmico. Então, e a escola, enquanto lugar social importante para um bairro, para uma comunidade, por mais que esse seja um índice importante, não deve ser o único índice a se avaliar a escola, porque a vida da escola se confunde ou deveria se confundir com a sua comunidade. Então, por exemplo, não adianta você ter um IDEB muito alto se aquelas pessoas não têm uma relação entranhada com a sua comunidade. Então, é só importante sinalizar isso, que, repito, o IDEB é, de fato, um fator importante a ser considerado, mas uma escola não pode ser avaliada enquanto lugar, aparelho social, somente pelo IDEB. Posto isso, só complementando e aproveitando, o fato que, em relação ao acesso, em relação à qualidade, que são duas coisas bem diferentes, você tornar a escola acessível não garante que ela tenha uma boa qualidade. Você pode ter 100% da população com idade escolar acessando a escola e nem por isso a escola tem bons resultados. Petrópolis não consegue dar conta nem de uma dimensão nem de outra suficientemente. Né? Então, isso é um dado assim, importante. E transcendendo essa dimensão, eu acho que também é importante sinalizar, e que me assustou igualmente, é que a cidade, dentre as 404 avaliadas, está na posição 267 na primeira dimensão, ou seja, das piores avaliações, e que diz respeito à estrutura institucional da cidade. Ou seja, como se dissesse que os nossos aparelhos estatais são fraquíssimos. O que, se você tem desorganização do Estado, você automaticamente vai ter políticas públicas limitadas. Então, isso eu acho que é importante sinalizar também a vinculação dessa situação. Perfeitamente, Newton. A gente vê alguns pontos importantes aí que acabam atrelando também a esse impacto negativo que a gente citou aqui. Quando você citou a questão aqui relacionada, por exemplo, não somente ao IDEB, acredito que seria importante, vamos até pontuar então aqui, né, quais são as análises que são feitas. O indicador, então, de sociedade que engloba aí a questão da qualidade da educação, ele envolve o IDEB, o ensino fundamental nos anos iniciais, nos anos finais, além do IDEB no ensino médio, e também o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Mas, pegando o gancho no que você falou, Newton, eu queria também uma análise sua sobre a questão referente à infraestrutura, porque a gente sabe, não necessariamente a nota vai refletir a qualidade que aquele aluno também está recebendo. A gente sabe que nem sempre é o professor ou então o aluno que não estuda, enfim, as condições em que aquela escola, aquela unidade está atrelada também podem impactar nesse sentido. E aí, tendo em vista essa informação, queria que você trouxesse uma análise também da necessidade dessa infraestrutura também para o aumento desse índice. Muito boa pergunta. E eu enfatizo que as condições de trabalho, elas são fundamentais para um bom afazer pedagógico. E quando falamos de condições de trabalho, é o recurso material e o recurso humano. Nós, hoje, no Brasil, ainda padecemos um grande problema, que é ainda a falta, isso melhora, governo sai governo,
ou piora, entra governo, sai governo, mas nós precisamos enfaticamente contribuir para o trabalho de formação continuada dos docentes. Você há de convir que docentes que estejam mais satisfeitos com o seu ambiente de trabalho e se sintam desafiados também eles para conhecer, vão provocar melhor os seus estudantes. É muito difícil que os docentes consigam envolver os estudantes quando eles, por si, já estão desanimados. E o desânimo vem fruto dessas duas situações. As condições, a falta de condição básica material, quer ter um quadro, quer ter uma sala, quer ter uma cadeira, quer ter material escolar, quer ter alimentação para o estudante e até para o docente também, mas principalmente o trabalho de formação continuada, que é um trabalho fundamental para que a gente, isso vale não só para o professor, mas vale para uma área como a sua. Ou seja, se você tem a oportunidade de melhorar, de aprofundar a sua ação enquanto profissional, parece claro que, às vezes, até não estando no espaço mais conveniente, você está impetuoso, porque você está descobrindo coisas. Hoje, um dos desafios maiores que nós temos é como reencantar o docente, e aí reencantar é ter condições de trabalho, ter financiamento para a sua formação. Vou dar um exemplo simples. Nós temos uma rede que os professores poderiam ter convênios com as universidades públicas e privadas do município, com bolsa, se fosse o caso, abrindo mão um pouco do seu ambiente de trabalho enquanto atividade de ensino, para poder se reformar, se formar novamente, para poder vir impetuoso para uma sala de aula. Então, assim, não adianta só a gente fazer uma espécie de tábua rasa dizendo que o IDEB está baixo, ou que a educação não está podendo fazer melhor. Isso é financiamento, é valorização do profissional docente e o reencantamento com o lugar da sala de aula. Porque o que nós percebemos hoje é que a evasão está aumentando, os professores estão adoecendo, e se isso não for revertido, pode vir o mapa que for sobre o resultado da educação, que a gente só vai ter mal ou péssimos resultados. Né? Ou seja, então, assim, fomentar a formação docente para que esses docentes reenvolvam seus discentes, seus estudantes. Eu ia até, inclusive, já citar isso como um próximo tema aqui na nossa entrevista, porque a evasão escolar tem sido aí também uma grande preocupação por parte do setor como um todo. O próprio governo federal chegou a criar o programa Pé de Meia, né, com o objetivo aí de evitar a evasão escolar, fornecendo ali um valor mensal e também ao fim, né, da aprovação daquele ano, e isso em todos os anos, e mais uma taxa também referente ali ao pagamento, caso esse aluno, né, esse estudante faça o Exame Nacional do Ensino Médio. Newton, a gente pegando esse contexto que a gente tem agora, a educação básica, principalmente, como a gente apontou, com alguns desafios, entre eles infraestrutura, valorização desses profissionais e, obviamente, os índices de maneira concreta, né? As melhores o aumento nas médias desses alunos. E trazendo isso também agora como medida de combate à evasão escolar, o que seria talvez importante dentro desse contexto que a gente está trazendo para, de alguma forma, limitar isso? Porque a gente sabe, muitos estudantes também, essa é, inclusive, até uma informação que é amplamente divulgada, é que muitos estudantes hoje saem das escolas justamente devido à necessidade de trabalhar. Verdade. Você vê, a evasão ela tem muitos motivos, né? Você tem, inicialmente, um lugar chamado escola, que nem sempre é provocativo para que esse estudante queira ficar. Você vê que é uma discussão tão complexa que hoje se fala de educação integral no sentido de tempo, né? Mais tempo do estudante na escola. Isso é lindo e maravilhoso se esse ambiente for convidativo. Se ele não for convidativo, ele vai contribuir para aumentar a evasão. Porque você há de convir que você ficar num lugar insatisfeito por mais tempo é gerar o seu quanto de revolta. Então, a educação integral não pode ser entendida só como a mais tempo ou mais tempo na escola, mas o melhor tempo na escola.
Hoje, se as escolas ficassem menos tempo e fosse um tempo potencializado, seria igualmente bom. Então, isso é um dado, ou seja, ao melhorar, de algum modo, com uma série de reestruturações, inclusive pedagógicas, o lugar da escola. A evasão também é motivada porque você sabe que vivemos num país muito desigual e educação não é uma tarefa da escola. Educação é uma tarefa da escola com a comunidade e a família. Quando você tem, dentro de um cenário social em que muitas famílias sequer têm como se alimentar, parece claro que alguns vão lá para a escola para se alimentar, porque não tem alimento em casa. Se você tem uma família que o pai ou a mãe, por também não ter recebido a formação, não sabe o quanto que a educação é importante, você vai ter um estudante que não está sendo animado pela própria família, mas não é culpa da família, porque a estrutura ela vai fazendo com que o aluno não se interesse. Em contrapartida, também, em função da desigualdade social, se você tem pessoas que, no final das contas, não conseguem se manter, parece que aquela criança, aquele adolescente, obrigatoriamente tem que se tornar, no futuro mais próximo possível, um arrimbo de família. Ele tem que ajudar na composição da renda familiar e o impede de estudar na educação básica. E nós temos outros dois dados que eu acho importantes para calcular a evasão. Nós mudamos muito nesse mundo. As escolas antes eram, de fato, lugares, instituições de referência. Hoje, o conhecimento ou a informação, ela transcende o ambiente escolar. Muitos estudantes ou muitos adolescentes jovens, eu não estou dizendo que façam isso tendo ciência da beleza disso ou da seriedade disso, têm acesso a outros lugares de informação e formação, para bem e para mal. A escola não é mais um ambiente único catalisador da troca de informações e formação. E se ela não conversar com o que está acontecendo fora dela, ela também não consegue envolver esse estudante. E, por fim, que eu acho que é um dado muito importante, a gente tem evasão escolar porque a gente tem crise em relação ao futuro. Boa parte da população hoje não sabe o que vai ser do futuro da humanidade, da terra, não é só do emprego. E quando você perde o sonho ou a perspectiva de futuro, você não se envolve com o seu presente. Podia dar um exemplo pessoal, um exemplo de qualquer um de nós. Você, às vezes, se concentra para terminar a universidade porque você acha que vai conseguir um emprego na área que você está atuando. Se você começa a ter notícia de que sua área está em crise ou que não vai ter emprego, é muito difícil você manter o seu estudo enquanto você está na universidade. Então, nós vivemos num tempo em que até as notícias não são boas em relação ao futuro. E as pessoas ficam sem saber para que eu estudo, para que eu faço isso, para que eu faço aquilo, se eu não sei o que vai ser do mundo. Então, você tem uma série de compartimentos, que é a situação estrita da escola, que não é necessariamente acolhedora e provocativa. Você tem uma dificuldade de mudança de instituição, em que as instituições escolares não são o único centro de saber, e você tem uma falta de pesquisa geral de futuro. Não é a minha nem a sua. Hoje, as notícias que a gente escuta sobre clima, sobre uma série de problemas, faz com que as pessoas se desanimem com o futuro. E quem desanima com o futuro, com ou sem motivo, acaba não se concentrando no presente. Aproveitando ainda um pouquinho sobre as questões que estão envolvidas aí com o indicador voltado à educação, dentro desse estudo que a gente está trazendo aqui para essa nossa conversa, para esse nosso bate-papo, Newton, existe aí, por exemplo, também, além da educação, existe a qualidade da saúde, o acesso da saúde, segurança, saneamento e meio ambiente. Como que isso também pode impactar justamente para que o acesso à educação, o interesse pela educação, a infraestrutura, o local em si seja mais adequado? Não, certamente. A educação ela faz parte de toda uma complexidade da vida de um indivíduo que envolve todos esses temas que você falou. Ou seja, é quase impossível alguém esperar que uma pessoa consiga se concentrar para um estudo se ela não tem nem as condições básicas de moradia. Qualquer pessoa que tenha passado por isso, você sabe que a grande média, numa cidade como a nossa, Petrópolis,
você tem 300 mil habitantes, 30 mil habitantes, em tese, têm uma condição razoável de moradia e saneamento, né? Ou seja, a maior parte não tem. Agora, na cidade, por exemplo, você vê um pouco mais comum a falta d'água. Você imagina que é a falta d'água para alguns que têm água permanentemente. Imagina o cotidiano de uma pessoa que não tem acesso à água, que não tem acesso ao saneamento, à coleta de lixo, a uma série de circunstâncias que faz com que você se desconcentre e perca tempo até para o próprio estudo. Então, a condição de saúde, idem. Por que as pessoas têm problema de saúde, a maioria das pessoas? Fundamentalmente por questões preventivas, onde a alimentação é uma das melhores prevenções para problemas de saúde. Se você não se alimenta direito, isso vale para a alma, vale para o corpo. Se você não se alimenta direito, você não tem disposição. Você sabe que uma pessoa com fome tem mais sono, porque precisa ter sono para poder gastar menos energia, né? Ou seja, então, tem toda essa engrenagem do entorno que faz com que a gente pense que a educação por si só, o resultado disso, não é o resultado de um estudante puro e simples que foi mal numa prova de português ou matemática. Este ir mal em matemática e em português é por uma série de outras faltas, e que só a educação isolada também não resolve. Por isso que é sempre importante, e é bom que esteja nessa dimensão da sociedade, né, que é chamar de sociedade nessa avaliação, por isso que é sempre importante trabalhos intersetoriais. Não existe educação sem saúde, sem cultura, sem moradia, sem meio ambiente, né? Ou seja, tudo isso está conectado. E a educação tem que, inclusive, contribuir para que as pessoas percebam essa conexão. Pegando o gancho no que você respondeu na outra pergunta, você citou as questões que hoje a escola em si, a unidade escolar, não é a única fonte de informação para os estudantes. Há uma necessidade de novos investimentos, até utilizando aí tecnologia, para que a escola como em si seja uma atratividade para os alunos, tendo em vista que a gente está numa geração que a gente hoje chama de nativos digitais, são aquelas crianças que já nascem com o telefone na mão, que já conhecem de tecnologia, têm essa experiência, o contrário de alguns tempos atrás, né? Se você pega aí um recorte dos últimos 20 anos, telefone celular em 2005 é muito completo, é muito diferente do que seria hoje, né? O acesso também é muito mais difícil. Tendo em vista que as crianças hoje têm um acesso muito mais facilitado, mais informação, como que a escola deveria, ou pelo menos deveria ter equipamentos e investimentos para, de alguma forma, equilibrar essa equação a fim de gerar também o interesse daquele aluno? Ótimo. Olha, eu começo respondendo dizendo que, na verdade, as tecnologias fazem parte da nossa vida até quando não era informatizada. Um livro é uma tecnologia. A gente está numa situação muito complexa, porque muitos querem inserir as tecnologias de informação no ambiente escolar, a qual não tem nenhum preconceito, quando outras tecnologias básicas ainda não fazem parte. Você há de convir que, se você tem um quadro negro, um professor, um livro, um caderno, que muitos nem têm acesso ainda, infelizmente, então não é só a tecnologia em si que vai ajudar a resolver a demanda. Ela tem que ser acrescentada, mas existem tecnologias mais antigas que a educação pública e mesmo a particular ainda não tomam acesso. Então, são várias tecnologias que a gente precisa se apropriar, porque a tecnologia, por si, ela não é boa nem ruim. Você pode fazer um grande trabalho com o auxílio do celular e você pode fazer uma pessoa perder o tempo todinho com ele. Você pode fazer um trabalho super lindo com a leitura e, ao mesmo tempo, você pode transformar uma série de pessoas que nem aprenderam a ler tendo raiva do livro porque ficou chato para ele. Então, a tecnologia, eu particularmente, sem querer ser romântico, acho que vou insistir na questão do docente, porque eu acho que o docente ele pode encontrar tecnologias, que pode ser a informática, pode ser o livro, pode ser qualquer outra, pode ser a canção, pode ser
pode ser uma série de ferramentas, desde que ele saiba o que ele quer atingir com aquele aluno. Parece claro até que eu, se fosse falar de uma escola, eu acho que a escola tem que ter, cada docente, acessos a tecnologias diferentes. Nem todo professor precisa ter acesso à informática. Às vezes ele é o melhor contador de história por si. Ele é a própria tecnologia. Você entende? Então, isso é outro erro da educação. As pessoas querem fazer políticas e acham que todo mundo tem que passar a fazer. Então, botar computador em tudo que é sala, botar não sei quem em tudo. Não! Quanto mais plural, eu não sei se gostava de esporte, mas se você tiver alguém que gosta de esporte, a aula de matemática é um porre. E eis que ele conseguia ser outra pessoa, ele se transformava numa quadra. Então tem que ter quadra. A quadra é uma tecnologia. Você entende? Tem que ter piscina, tem que ter... multiplicar o acesso, mesmo que nem todos precisem fazer todas as coisas. Que isso é outra besteira com a educação. Como se a gente pudesse ser bom em tudo. Não é possível ser bom em tudo. A gente pode descobrir algo que nos encante e, a partir desse encantamento, encantar outros. E por isso que, se hoje eu pensasse numa escola, essa escola tinha que ser múltipla, tinha que ter arte, tinha que ter matemática, tinha que ter tudo funcionando bem. Se o garoto gosta de dançar, que ele aprenda a matemática contando os passos. Ele não precisa estar no quadro. É essa habilidade, essa criatividade, essa multiplicidade. Por isso que qualquer projeto educacional que queira colocar pela goela de todo mundo uma mesma forma de trabalhar, dá errado. Porque nós somos diferentes. Quando você pega essa parte, a gente vê a necessidade, de fato, de um docente, né? Ali a questão humana, de fato, atrelada à educação, porque é o professor ali, o envolvimento com o aluno que vai trazer justamente essa perspectiva, né? E aí você citou essa questão de não ser um padrão. E aí, obviamente, é uma pergunta que eu vou fazer mais pela questão curiosa mesmo, referente, por exemplo, ao currículo mínimo. Hoje a gente tem, de acordo com o Ministério da Educação, um currículo mínimo de matérias a serem ensinadas para os alunos. Você concorda com esse método? Até que ponto ele está certo, até que ponto ele está errado? Referente ao currículo mínimo, o Ministério da Educação tem um currículo mínimo para o ano, enfim, para as séries. Você concorda com essa metodologia de currículo mínimo, independentemente das escolas? Eu gosto muito da expressão currículo mínimo. Se ele for mínimo, no bom sentido, veja, porque você tem o mínimo, que às vezes é o único que é dado. Ou seja, se você pega o mínimo e só dá aquele, está limitando a possibilidade de formação. Em compensação, quando você chama de mínimo, tem alguns que chamam mínimo de comum. Ou seja, é um currículo que todo mundo tem que aprender. Dependendo do que seja, pode até ser que seja verdade. Mas tinha um professor de Brasília que dizia o seguinte: um professor numa escola, ela consegue ser mais avançada se ela cria os seus próprios currículos. Veja que a gente tem um passo a passo para atingir com estudantes, mas as escolas têm que ser criativas para saber de que modo tal ou qual disciplina pode ser tratada para instigar esse estudante. Vou dar um exemplo. Isso pode ser um trabalho de autoavaliação. Você tem perfis de alunos ou de turmas que tendem a gostar mais da área de exatas. Qual o problema você aprofundar e estender o currículo? Essa maleabilidade, eu acho que ela é necessária, né? Eu só queria tocar num ponto que tem a ver com essa pesquisa que me chamou a atenção. Veja que essa pesquisa chama Ranking de Competitividade, para fazer, né, uma espécie de mapa dos municípios. E eu li a introdução desse documento e eu acho muito importante fazer uma observação. Eles usam uma expressão chamada competitividade saudável. Eu ouso discordar, tá, desse tipo de expressão, porque isso é eufemismo. Você está chamando algo de saudável que não é saudável. Não, isso é o tipo da coisa... A gente não tem que querer em Petrópolis ser melhor do que Nova Friburgo. A gente tem que ser melhor para Petrópolis. E Nova Friburgo para Nova Friburgo. Então não faz muito sentido
a gente ficar concorrendo como Petrópolis está melhor em educação, Friburgo está melhor em saúde, Quissamã. Não é isso. A gente não tem que estar competindo, a gente tem que estar admirando aquilo que os outros fazem e, quem sabe, até replicar. Então, é só uma crítica positiva ao documento, que é um documento importante, tá? Mas essa noção de competitividade é parte do problema que, inclusive, cria situações emocionais gravíssimas com os estudantes, tá? E com as pessoas, de um modo geral. Se você transformar o seu ambiente de trabalho num ambiente só competitivo, um dia alguém vai amargurar o outro. A educação não combina com competitividade. Não é a gente fazer uma Olimpíada melhor do que outra Olimpíada, nada disso. É você tirar o melhor do grupo que você tiver acesso. Não tem competição na história. Newton, a gente está aqui finalizando esse nosso bate-papo super produtivo, que inclusive a gente ficaria aqui, acho que até por horas, batendo papo, trazendo todas essas questões. Antes de mais nada, eu queria agradecer a sua presença aqui com a gente para conversar um pouquinho, falar desse tema que é importante, que é necessário ser discutido, e alguma outra informação talvez importante, que talvez a gente não tenha abordado, que você gostaria de ressaltar? Não, eu gostaria só de enfatizar isso, sabe? Assim, no caso específico de Petrópolis, ela é uma cidade muito especial dentro do contexto do estado do Rio de Janeiro. É uma pena que a cidade não tenha descoberto, ainda mais no campo da educação. Eu vou dar um exemplo simples para você ver como é que tem discussão com o meio ambiente. A cidade tem se transformado, tem sido transformada num lugar de uma série de condomínios, arrebentando uma parte verde importantíssima para o mundo e para a própria cidade. Isso é um exemplo de como que a educação tem a ver com o meio ambiente. Parte do financiamento dessa cidade aqui, ela é basicamente os vereadores, já que estamos em época de eleição, sem querer citar nome, por favor, que não me interessa, mas estamos em período de eleição, um dos interesses maiores para se pegar a Câmara de Vereadores é mudar o plano diretor da cidade para poder ficar fazendo essas atrocidades na cidade, quando você tem uma série de espaços antigos que poderiam ser revitalizados. Veja, a cidade podia ser, Petrópolis, para citar um exemplo de educação, podia ser tranquilamente uma cidade universitária. Tranquilamente. Ela não fica nada a dever Juiz de Fora, por exemplo, que tem um parque universitário muito mais elaborado. Então, veja, se você fortalece a universidade de uma cidade como essa, que nem tem espaço para a indústria, você traz pessoas novas, porque vêm para estudar, você melhora o comércio, você refinancia os espaços ociosos de construção, um montão de casario que podia ser centro de cultura. Você imagina que beleza para a cidade? Você acessar, criar acesso para as pessoas de comunidade para estarem nesses espaços. Você entende? Então, veja que a educação e a cidade, a Petrópolis tem um potencial incrível. A gente fica falando da Flip, por exemplo, em Paraty, nada contra. Mas aqui tem um veio de hotelaria muito maior, lugares muito maiores para fazer encontros e não se aproveita para fazer melhor com cultura, dança, literatura, teatro. Petrópolis tão próximo do Rio, com suas vantagens de ser próxima do Rio. Então, assim, é uma cidade que tem potencial no seu aspecto educacional e cultural muito grande, turístico, né? E que essas coisas têm que estar também aproximadas. E a cidade se fortaleceria. Tá certo. Newton, obrigado mais uma vez pela presença aqui com a gente e estamos à disposição para uma próxima entrevista. Foi um prazer. Obrigado pelo convite também. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Abraço. TVC, a TV do Correio da Manhã.